Oi, pais. Vocês têm alguma dúvida com relação ao sono do seu bebê? Meu nome é Gleison, sou médico pediatra e hoje eu vou abordar esse assunto. O ciclo de sono dos bebês costuma durar em torno de 50 a 60 minutos, diferentemente, por exemplo, dos adultos, que dura de 60 a 90 minutos. Isso quer dizer que o ciclo de sono dos nenês é bem mais curto. A estrutura desse sono também é bem diferente. Nós adultos, nós temos várias fases do sono, sendo que no bebê, basicamente a gente tem duas divisões, que é o sono agitado e o sono calmo. O sono agitado é quando o bebê, seria o equivalente ao nosso sono REM. É quando o bebê ele se movimenta mais, a gente consegue perceber às vezes o movimento rápido dos olhos, sob as pálpebras. Além de se movimentar mais, ele pode emitir alguns sons, dar alguns gemidos, e a respiração deles às vezes é um pouco irregular também. Isso é uma coisa que não é infrequente ser uma preocupação dos pais no consultório. Os pais costumam achar que o nenê está com incômodo, está com cólica, e na verdade é só uma das duas fases normais do sono do bebê. Essa fase é importante principalmente para o desenvolvimento das conexões cerebrais e das sinapses do nenê, e ela pode equivaler a em torno de 50% do sono. É comum que os bebês no berço estejam agitados. Muitos pais acabam interferindo nessa fase do sono, achando que o nenê está tendo algum desconforto, acabam indo até o berço, ou colocando a mão no nenê, ou tirando o bebê do berço, e aí eles acabam acordando o bebê, o que é muito ruim. Essa é uma fase importante do sono do bebê, principalmente para o desenvolvimento cerebral. A segunda fase é uma fase de um sono mais tranquilo. Aí sim o bebê dorme mais profundamente, ele tem uma respiração mais calma e mais regular, ele fica mais relaxado, e aí você percebe que o bebê está tendo um sono mais pesado. Essa é a fase do sono importante para o descanso, consequentemente para o crescimento e para o desenvolvimento do bebê. Sabendo-se disso, inicialmente, a gente vai considerar agora quais são as mudanças do comportamento do nenê, se comparados a gente, durante o sono do dia. Então a gente já abordou o tempo de duração do ciclo de sono, que é bem mais curto. Então é normal que os bebês durmam sonos muitas vezes não tão longos e que eles acordem várias vezes durante as 24 horas do dia. Além da necessidade de mamar, essa própria estrutura do sono faz ele acordar várias vezes. São sonos em bloquinhos durante as 24 horas. O bebê não tem o ciclo circadiano bem definido. O que quer dizer isso? Os bebês têm dificuldade de diferenciar o dia da noite. Esse é mais um motivo dos bloquinhos de sono serem muito parecidos durante as 24 horas. Independente deles não perceberem muito bem o ciclo circadiano, é legal que nós, pais, tentemos ajudar esse desenvolvimento a acontecer de uma forma mais fisiológica e mais tranquila. Durante o sono, durante o dia, é ideal que se mantenha uma meia luz, mas não um lugar totalmente escuro, que o bebê fique num ambiente não barulhento, mas não necessariamente no silêncio absoluto. À noite, sim, o bebê deve dormir num ambiente bem escuro e num ambiente bem silencioso. Considerando essas pequenas diferenças, o bebê vai começar a perceber melhor durante o seu desenvolvimento a diferença do dia e da noite e desenvolver então um ciclo circadiano melhor. Antes do bebê dormir, principalmente durante a noite, é importante que a gente comece a fazer uma rotina do sono para ele. Como é que funciona essa rotina do sono? Uma rotina que vai muito bem. Um banho gostoso antes do sono da noite é importante, porque nesse banho, além da temperatura da água, o contato físico com a mãe e com o pai, já faz o bebê ficar mais relaxado. E aí, após esse banho, a amamentação. E após a amamentação,
uma cantiga de niná baixinha. Importante, antes de começar o banho, já pensando na rotina do sono, nunca hiperestimular o bebê, não brincar com ele antes da gente começar a rotina do sono. É melhor que ele já esteja ficando mais calmo para a gente dar início a isso. Então o banho, a amamentação, uma cantiga de niná, o quarto bem mais escuro, o ambiente bem silencioso e colocar o bebê para dormir. É importante que o bebê durma no berço dele, nunca na cama compartilhada, e que esse berço esteja no mesmo quarto dos pais. Eu, particularmente, não sou a favor de acabar de dar de mamar para o neném e ficar com ele de 20 a 30 minutos no colo, pensando no refluxo, mas eu na prática não acho que isso vale a pena, porque se o seu bebê se acostumar a dormir sempre no seu colo, quando você colocar o seu bebê no berço e ele tiver qualquer micro despertar ou ele estiver emendando um ciclo de sono, ele pode começar a estranhar dele não estar mais no mesmo lugar que ele dormiu. Ninguém gostaria de acordar num lugar que não fosse o mesmo lugar que se dormiu. Nenhum adulto gostaria de dormir na sua cama e acordar de madrugada no sofá da sala sem saber o que tinha acontecido. Todo mundo ia acordar assustado. Basicamente, isso vai acontecer com o bebê também. Então, a orientação que eu particularmente gosto de passar é que, assim que o bebê mamou e arrotou, a gente já coloque ele sonolento no berço para ele pegar no sono no berço. Durante o sono, não levantar e tocar no bebê cada vez que ele fizer um barulho ou der uma resmungada. A gente espera um pouco para ouvir, para saber o que está acontecendo e saber que o bebê está seguro quando ele está dormindo no quarto dos pais, no berço dele. A gente não precisa ficar vigiando o sono do bebê com medo que aconteça alguma coisa, que ele vai engasgar, que vai acontecer alguma desgraça. Não vai acontecer. A gente está no mesmo quarto que ele, está ouvindo as coisas e nem por isso a gente precisa agir toda hora. A gente precisa ter a confiança que Deus fez os bebês, fez o ser humano de certa forma perfeito nesse sentido. Então, o bebê está dormindo, não é para acontecer nada de errado. E além de tudo, a gente está no mesmo ambiente, a gente não vai precisar ficar intervindo. Tem que ser um ambiente calmo para o bebê e para os pais. Nenhum bebê vai dormir tranquilamente se a mãe que está dormindo do lado mal está dormindo porque está preocupada que possa acontecer alguma coisa ruim com ele. Então, que o ambiente seja um ambiente tranquilo para os bebês e para os pais. Outra dúvida muito frequente é sobre os cochilos do bebê. Os bebês têm que dormir bastante. A recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que segue a Academia Americana de Pediatria, é que um bebê de 0 a 3 meses ele durma no mínimo 14 a 16 horas por dia. Mas o que eu estou acostumado a ver é que eles podem e preferem dormir mais tempo que isso até, sempre respeitando a individualidade de cada criança. Já os bebês de 4 a 11 meses, o tempo mínimo é um pouquinho menor, mas ainda é alto, 12 a 14, 15 horas. Basicamente, quanto mais um bebê dorme, ele com mais facilidade vai poder ter uma noite de sono melhor conforme for desenvolvendo o ciclo circadiano dele. Um erro muito comum, que acaba parecendo racional, mas que os pais acabam cometendo por desconhecimento, é tentar evitar que o bebê durma muito durante o dia, pensando que ele vai ter uma noite de sono melhor. Ou postergar o horário de colocar o bebê para dormir, achando que se ele for dormir muito mais cansado, ele vai ter uma noite de sono melhor. No caso dos bebês, é exatamente o contrário. Quanto mais um bebê dorme efetivamente durante o dia, melhor tende a ser o sono dele durante a noite e mais prolongado. E quanto mais cansado um bebê está se mostrando antes de dormir, mais difícil vai ser para ele pegar no sono. Totalmente diferente do adulto. Com relação a isso, é importante a gente se atentar para as janelas do sono. A janela do sono é o período ótimo da gente tentar colocar um bebê para dormir. Nessa janela do sono, ele vai, teoricamente, conseguir dormir mais fácil e ele vai conseguir
ter uma qualidade de sono melhor. Essa janela do sono, a gente começa a perceber ela nas primeiras demonstrações de sono do bebê. Quais são esses sinais? É difícil, mas depois da gente observar nosso filho, a gente acaba aprendendo mais certinho. Não tem uma ordem, pode ser uma mistura desses sinais, mas basicamente, o bebê começou a bocejar, janela do sono. O bebê começa a esfregar o olho, o rosto, ou o que é muito frequente, mexer na orelha. Até alguns pais acham que tem dor de ouvido, às vezes me perguntam, dá para examinar o ouvido, que ele mexe muito no ouvido. Eu falo, é quando ele está com sono? É. Então não é a dor de ouvido, esse é um dos sinais da janela do sono. Esfregar rosto, olho, ouvido. Às vezes o bebê pode ficar meio paradinho, com o olhar um pouco mais parado, mais lento, como se estivesse viajando, estivesse mais zen. Esse é um dos sinais da janela do sono. Ou quando o bebê começa a perder o interesse, quando a gente está interagindo com ele em bebês um pouquinho maiores, ele começa a perder o interesse nessa interação, começa a ficar mais quietinho. Esse é um dos sinais de janela do sono também. Então é importante que a gente sempre observe o nosso filho e aí a gente rapidinho já pega o jeitão de entender quando ele está mostrando que ele está com sono. O ideal seria amamentação, arroto e berço. Por que a gente não deve deixar passar a janela do sono? Quando o bebê passa da janela do sono, ele começa a ficar cansado demais e aí ele tem muito mais dificuldade para pegar no sono. É como se ele ficasse com o corpo mais tenso, ele pode ter alguns espasmos que, apesar dele estar com sono, isso faz ele ter uma dificuldade maior de dormir. Ele começa a ficar mais irritadiço, então é difícil a gente dormir se a gente estiver irritado, a gente também. O bebê tem que estar calmo para pegar no sono. Se ele estiver irritado porque ele está com sono demais, é mais difícil para ele dormir. Então bebês que começam a demonstrar exaustão, que é choro, irritabilidade, agitação, e você percebe, começa às vezes até ficar com o olho meio vermelho. Esse é o bebê que a gente perdeu a ponta da corda, perdemos a chance de ter colocado ele para dormir antes. Quando o bebê começa a dar muito trabalho para dormir, então ele fica irritado, às vezes ele demora 1 hora, 1 hora e meia para se acalmar e aí ele dorme. Eu sempre recomendo, adiante esse horário, não deixe ele chegar nesse ponto. Outra dúvida muito frequente ou uma queixa muito frequente que eu pego mas ele não dorme de dia, ele dorme 15 minutinhos e aí ele já acorda do cochilo. Aí a primeira pergunta que eu faço é, quando ele acorda, o que você faz? Grande parte das mães falam, eu pego ele. Se a gente fizer isso, tá resolvido, ele vai dormir pouco. Não é porque um bebê acordou ou resmungou ou até chorou um pouco que quer dizer que a gente tem que pegar ele e tirar ele do berço. É a mesma orientação que eu dei com relação aos bloquinhos de sono e das crianças maiores, os bebês um pouco maiores, do sono durante a noite. Esse bebê que resmunga ou que chora não necessariamente está acordado. Ele pode estar na fase mais agitada do sono. Então, quando o seu bebê, durante o cochilo, resmungar, fizer barulho, não faça nada. Caso ele comece a chorar, mas deu 20 minutos de sono, a gente volta no conceito do tempo do ciclo do sono. Se o ciclo do sono dele é de 50 a 60 minutos, ele não completou nenhum ciclo de sono. Então, teoricamente, não é para ele acordar agora e a gente tirar ele do berço. 20 minutos? Então, tenta ir no berço, colocar a mão nele, acalmar ele, não fazendo nenhum barulho, não tirar ele do berço, pegar ele no colo, senão ele vai entender que está na hora de sair mesmo. E acalmar ele, tentar fazer ele dormir de novo no berço. Retomando, não é porque um bebê acordou em 20 minutos que a gente tem que pegar ele. E aí a gente acalma ele para ele voltar a dormir. No começo pode ser que demore um pouco mais, mas depois isso vai ficar mais rápido. Normalmente a gente nem precisa intervir mais, eles dão uma mini choradinha e já retomam o sono normalmente. Esse sono da tarde, durante o dia, esses cochilos, eles também não necessariamente pegam um ciclo de sono só. Eles podem emendar um no segundo ou até no terceiro. Então o bebê pode fazer um cochilo às vezes de 1 hora e meia,
2 horas. Tem bebês que dormem até 3 horas tranquilamente de tarde. Devagarzinho o bebê vai pegando uma rotina e ele mesmo já vai se habituando. Quando a gente lê os sinais certinhos no começo, ele mesmo vai se habituando que aquele é o horário dele dormir. A gente não precisa nós impormos uma rotina de sono para o bebê no quesito horário, mas a gente também se adapta a eles. Eles vão demonstrando para a gente que horário eles gostam mais de dormir. Mas a gente respeita cientificamente o tempo mínimo que ele deveria dormir. Então, é gostoso ver essa simbiose que vai acontecendo da mãe com o seu filho. Os dois vão chegando num acordo e aí quando a gente percebe, a rotina está muito parecida todo dia, porque cada um foi se adaptando e cada um já consegue entender, a mãe já consegue entender exatamente a necessidade do nenê. E aí aquele soninho do nenê começa a vir sempre na mesma hora. É muito interessante, é bonito de ver. Essa é a importância dos cochilos durante o dia. Outra dúvida que sempre surge, na verdade surge mais como uma queixa, são as mães que falam: meu filho, meu nenê dorme bem desde que nasceu. E agora que ele acabou de fazer 4 meses, ele está me dando um trabalho para dormir. De fato, isso não é infrequente acontecer. Inclusive, uma das minhas filhas teve isso também. Alguns bebês desenvolvem uma coisa que chama regressão do sono dos 4 meses. Em torno dos 4 meses de vida, alguns bebês podem apresentar essa dificuldade de dormir, inclusive de dia, de pegar no primeiro sono. Isso é muito atribuído a uma certa alteração na estrutura, uma alteração discreta na estrutura do sono do bebê. Não vou entrar em muitos detalhes, mas tem uma certa alteraçãozinha na estrutura do sono do bebê que a adaptação de alguns bebês faz com que eles tenham mais dificuldade para pegar no sono. Então, é como se a gente seguisse sempre a mesma regra de antes, já pega aqueles primeiros sinais da janela do sono, mas quando a gente vai colocar o bebê para dormir, é como se ele pulasse para a fase da exaustão. Eles começam a ficar irritados, choram pra caramba e ficam extremamente agitados. Alguns bebês apresentam isso e aí a técnica às vezes é um pouquinho diferente. Tem várias técnicas que a gente pode usar até passar essa fase. Isso é uma fase. Uma das técnicas que costuma funcionar, eu e minha esposa usamos essa técnica com a nossa filha, é a gente tentar fazer uma contenção mecânica do nenê no berço. Porque ele começa a ficar agitado, ele começa a mexer bastante os braços, as pernas, e aí essa agitação dificulta mais ele dormir. Então a gente, sem pegar no colo, mas tentar aninhar o bebê no berço, colocar a mão, dar uma certa restrição delicada nas pernas e nos braços para ele se sentir um pouquinho mais contido, é uma coisa que costuma funcionar bem. A gente fica lá um tempinho, fica calmo, tenta dar uma batidinha, dar uma calmadinha, e aí aquela agitação costuma ir diminuindo, aí ele vai se entregando mais para o sono e acaba dormindo. Essa é uma fase chata que alguns pais têm que passar, mas que eu posso garantir que passa, então dá tudo certo também. Esse foi o tema de hoje. Se você quer continuar descomplicando sua rotina com seus filhos, deixe seu like, considere se inscrever no canal e se você quer continuar recebendo essas dicas, ative o sininho das notificações.